Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Vitor Pereira no Flamengo. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque o canal aqui está em ritmo de férias, né? Eu estou de férias, então estou fora do meu local habitual, com algumas dificuldades de internet. Ano novo, né? Desejando aí um feliz ano novo para todo mundo, então tentando aqui gravar os vídeos para não perder o ritmo das postagens aqui. E nesta terça-feira, dia 3 de janeiro, o Vitor Pereira foi apresentado como novo técnico do Flamengo, né? A contratação foi anunciada no fim do ano passado, ainda durante a Copa do Mundo. Inclusive, para quem estava no Catar, foi lá uma correria de ter que conciliar a Copa do Mundo com a troca do técnico do Flamengo, e ainda mais naquele processo da dispensa do Dorival, ou da comunicação do fim do contrato e a não renovação do Dorival, a aproximação com o Vitor Pereira até a efetiva confirmação. Então isso gerou um trabalho lá a mais na imprensa brasileira que estava cobrindo a Copa, porque afinal você está falando do cargo de técnico do Flamengo e ainda contratando o ex-treinador do Corinthians. Tem muita coisa para a gente falar aqui e eu vou falando por partes. Primeiro eu vou começar falando da postura do Flamengo com o Dorival. Então vou abrir dizendo, eu acho compreensível e acho natural que o Flamengo tenha decidido não renovar com o Dorival, mesmo após a conquista de 2 títulos muito importantes, a conquista da Libertadores invicto e a conquista da Copa do Brasil. Eu não vejo nenhum problema nessa decisão. Eu acho que até a reta final de trabalho ou a atuação do Flamengo, inclusive nas 2 finais, e depois, os jogos depois, eu acho que até era um motivo até de muito questionamento do trabalho do Dorival, né? Ficou muito com a impressão de 2021, para mim, Vitor Sérgio, ficou muito com a impressão de 2021 que o time atingiu o ápice muito cedo, e o Flamengo atingiu o ápice ali nas semifinais das 2 competições, né, quando ali estava jogando muito bem, jogou muito bem enquanto o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, enquanto o São Paulo, contra o São Paulo, o jogo do Morumbi, né, fez um primeiro tempo bom, um segundo tempo não tão, mas num geral bom, fez uma ótima semifinal contra o Vélez, né, especialmente no primeiro jogo. Então ali na altura da semifinal o time parecia que o time do Flamengo estava no ápice, e isso não conseguiu se manter para as finais. Tanto é que o Flamengo sofre consideravelmente na final da Copa do Brasil, apesar de ter sido bem melhor no primeiro jogo, e foi bem pior que o Corinthians no segundo tempo do segundo jogo, e depois numa final da Libertadores em que o time teve bem mais dificuldade do que a gente supunha, em especial no segundo tempo, jogando o segundo tempo inteiro com um jogador a mais e não conseguindo aumentar ainda. Ficou ali à mercê, por exemplo, de uma cobrança de falta do Terãs, ou aquele chute do Terãs lá que ele bate e o Santos defende em 2 tempos. Então, assim, essas finais deixaram a desejar, e também os jogos na sequência acho que deixaram a desejar, né? O Flamengo perdeu para o Corinthians no Brasileiro, depois perdeu para o próprio Avaí na despedida do ano. Então, assim, acho que aquilo ali deixou alguns questionamentos. Eu não vejo nenhum problema do Flamengo decidir não renovar com o Dorival. Para mim isso não tem problema. Eu acho que a forma como foi feita é que eu acho que não foi legal. Porque o Flamengo foi conversando, foi informando ao Dorival que ia renovar e tudo, e de uma hora para outra parece que mudou de ideia, e de uma hora para outra chegou e falou, não vamos mais renovar. Eu acho que o Flamengo tinha até elementos para chegar para o Dorival e falar, Dorival, vamos encerrar por aqui, antes, lá atrás, vamos encerrar aqui, você pode ser o novo técnico da seleção brasileira, né, como ainda pode ser, não sei como é que está isso, e aí de repente se você é o chamado para ser o técnico da seleção, e a gente já renovou, vai enferrar o meu planejamento, então vou fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui, mais uma passagem do Dorival, no time do Flamengo, que ele não fica para renovar, né? Não ficou de 13 para 14, não ficou de 12 para 13, não ficou de 18 para 19 e agora não fica de 21 para 20, de 22 para 23, mesmo tendo ganhado os 2 títulos. Eu acho que era direito do Flamengo
eu acho que tinha elementos para você não querer renovar com o Dorival, mesmo com os 2 títulos, mas eu acho que a forma não ficou legal. Eu acho que o Flamengo deveria ter feito de uma forma mais clara, mais rápida e valorizando mais o profissional que ele escolheu não renovar. Esse é o primeiro ponto. O ponto do Vitor Pereira, ele até falou sobre isso na coletiva hoje, em que ele, sobre a questão dele ter dito no Corinthians que não ia ficar com o Corinthians, não ia renovar com o Corinthians por conta da doença da sogra, por conta do problema familiar que envolvia a sogra. E é totalmente compreensível que você, tendo uma doença grave e que a sua sogra inspira cuidados e exige da família inteira cuidados, e eu sei disso porque durante a pandemia perdi a minha sogra nesses termos também, né? Toda a família mobilizada para cuidar. Eu acho que era muito louvável e era um baita argumento para você não ficar. E isso foi usado pelo Vitor Pereira, dizendo que só não ia ficar por problemas particulares, e esses problemas particulares era a doença da sogra. E aí, hoje, ele falou sobre isso na apresentação do Flamengo. Para mim, não me convenceu, porque ele quis dizer basicamente que desde que eu vim para ficar para um ano. E eu executei isso no Corinthians. Dei o meu melhor pelo Corinthians, e eu acredito que ele tenha dado o melhor mesmo pelo Corinthians. E aí eu executei o que eu vim para fazer, que era ficar um ano. Não foi isso, né? Ou pode até ter sido isso, mas não foi a explicação que você deu. Você não deu essa explicação ao sair do Corinthians. Você fala assim, eu vim pro Corinthians com um contrato até o fim do ano e cumpri aqui e vou voltar mantendo o planejamento inicial. Era uma coisa. Não foi isso que o Vitor Pereira fez. Ele falou que vim para cá, estou feliz aqui e só não vou ficar porque tem um problema de saúde da minha sogra para resolver em Portugal ou em outro lugar. Foi isso. E aí não funcionou. Ele disse que ia falar uma vez, depois da primeira pergunta sobre o assunto, e que não ia falar mais, e assim foi a entrevista coletiva. Mas para mim ficou mal explicado, né? Acho que está muito claro aí que o Vitor Pereira não queria ficar no Corinthians, e era direito dele não querer ficar no Corinthians. Era direito dele também. Do mesmo jeito que era direito do Flamengo não querer renovar com o Dorival, e poderia ter feito essa saída melhor, era direito do Vitor Pereira chegar e falar, não quero continuar no Corinthians, vim aqui, fiz o meu contrato, estou indo embora. Só, na minha opinião, só poderia ter feito isso melhor, né? Então, acho que o Vitor falou, porque foi perguntado, mas acho que não explicou. Ele até diz assim, não, porque só você vê que parte da minha comissão não voltou agora, porque o planejamento era ficar um ano. Ok, pode ter sido, isso pode ser verdade, mas o foco é por que o motivo para não ficar foi a sogra. Isso eu acho que eu faria diferente. Eu acho que nisso o Vitor Pereira não foi bem, não foi legal com o Corinthians, tanto é que o Corinthians, segundo o André Sanches, segundo o próprio Duílio, o Corinthians não tem não tem nenhum questionamento com relação ao Flamengo. O Corinthians falou, não, da parte do Flamengo não temos nada, temos com o Vitor Pereira, porque no entendimento do Corinthians, o Vitor Pereira não agiu da melhor forma. Mas enfim, a questão da sogra vai polemizar, virou folclore, virou meme, já tem perfil da sogra aí nas redes sociais. Mas enfim, eu acho que o Vitor Pereira deveria fazer diferente. E repito, era total direito dele dizer, vim para ficar até o fim do ano, fiz o meu trabalho, gostei, mas vou procurar outra coisa para mim. Acho que ninguém é obrigado a trabalhar onde não quer, tá? Logicamente, sem ter contrato, né? Se você assina um contrato de 5 anos e diz, não quero, é outra coisa, mas acabou o contrato, você tem o direito de ir para onde você quiser. E Vitor Pereira no Flamengo, como eu vejo? Eu gostei da contratação, tá? Eu acho o Vitor Pereira, e falei isso quando ele veio ao Brasil, acho ele um ótimo treinador, um treinador que consegue fazer o seu time jogar de várias formas, um treinador que tem como premissa básica construir com posse. Então, acho que é uma coisa que casa com
com o DNA desse time do Flamengo, né, que desde 2019 é um time muito afeito a ter o seu volume de jogo a partir da posse de bola. Então o Vitor Pereira sabe fazer isso nos seus times, mas ele também sabe fazer outras coisas. Se precisar jogar no contra-ataque, ele sabe. Se precisar jogar só sufocando marcação alta, ele sabe. O Flamengo sabe muito bem disso na final da Copa do Brasil. Então, assim, acho que a chegada do Vitor Pereira, eu acho ela muito boa ao Flamengo. Se eu, dirigente do Flamengo, fosse e tivesse a opção de trocar de forma natural ou de forma sem milindres e sem maltratar ninguém, se tivesse a chance de trocar Dorival por Vitor Pereira, eu trocaria. Eu faria essa troca. Mas aí se errar, quero ver o que você vai dizer. Não, se errar, eu vou vir aqui e vou dizer. Eu faria a troca e teria errado, não tem problema nenhum. Costumo dizer meu compromisso aqui no canal, no Twitter, nas redes sociais, na TNT. Meu compromisso é com acerto, não é com erro. Errei, chego aqui e digo, errei, não tem problema nenhum. Muita gente imagina, né, e muita gente cobra o jornalista como se o jornalista não pudesse errar. Nós podemos e erramos. Como você lida com o erro que varia de jornalista para jornalista. Então, para resumir, eu, Vitor Sérgio, se fosse dirigente de futebol, se fosse o diretor de futebol de um clube e tivesse a chance de trocar Dorival Júnior por Vitor Pereira, eu faria a troca. E acho que o Flamengo acertou em fazer a troca. De novo, questiono a forma como o Flamengo dispensou o Dorival e a forma como o Vitor Pereira se desligou do Corinthians. Acho que não foram as melhores formas. Mas, dito isso, acho que com esse elenco do Flamengo, um elenco muito bom, um elenco que está sendo reforçado, um elenco que em relação ao ano passado vai ter 2 jogadores novos, entre aspas, Varela e Pulgar, que praticamente não jogaram na temporada passada, que está sendo reforçado. Acabou de anunciar o Gerson. O Gerson é um reforço gigantesco, seja para chegar com o meio-campo do jeito que está, seja para eventualmente o Flamengo vender o João Gomes. Eu acho que o João Gomes não é informação, é achismo. Eu acho que mais dia, menos dia, o João Gomes será vendido. O Flamengo tem metas ali agressivas de venda de jogador e acho que o João Gomes é um jogador muito valorizado, até pela posição, por ser jovem e tudo. Então você já traz ali um Gerson, que é um jogador capaz de fazer praticamente tudo num time de futebol. Ele marca, ele volta, ele cerca, ele arma, ele chega na frente para bater gol, ele cai pelo lado, ele acelera. Então assim, o Gerson, e além da identificação, a volta do Gerson traz no torcedor automaticamente ótimas lembranças, revigora a torcida e tudo, o Gerson com a identificação. Então o Vitor Pereira com esse elenco, acho que ele tem muito potencial. Vale lembrar o Vitor Pereira no Corinthians, onde eu acho que ele fez um bom trabalho. Poderia ter sido melhor, sim, mas acho que ele fez um bom trabalho, em especial em alguns momentos em que ele tinha um elenco muito devastado por lesões. O Vitor Pereira se classificou dentro da Bombonera com praticamente o time B, uma mistura do time B com o time C do Corinthians, e classificou lá. Mas foi dando bico pro alto. Foi, porque era o que tinha para fazer. Acho que o Vitor Pereira deu ao Corinthians uma evolução desde que ele chegou. Ele chega e pega um time muito não sei se bagunçado, mas um time muito instável com o Silvinho, e consegue dar ao time um padrão. Muita gente diz, ele foi ruim. Não acho que ele tenha sido ruim e nem acho que ele foi excelente. Acho que ele foi bom. Eu acho que a progressão do Vitor Pereira no Corinthians, eu acho que ela seria muito promissora para 2023. E agora, ele fazendo isso com o elenco do Flamengo, eu acho que tem muita condição de dar certo. Vitor Pereira é um cara que roda elenco, e você rodar o elenco com um elenco vasto, com um elenco de praticamente 2 jogadores de alto nível em cada posição. Acho que a única posição hoje que o Flamengo não tem 2 jogadores do mesmo nível, acho que é no gol. Se o Santos não jogar, acho que o Hugo Souza está muito abaixo. E acho que na reserva do Arrascaeta, né? Embora ser reserva do Arrascaeta, você não vai trazer um outro Arrascaeta no nível
né, para trazer, mas acho que ali tem uma queda muito grande de reserva do Arrascaeta. No mais, o Flamengo tem muitas opções, né? O Flamengo tem muita condição de ter jogadores no mesmo bom nível. Acho que isso o Vitor Pereira tem muita condição de se dar bem. Acho que tem um desafio muito grande do Vitor Pereira, que é relacionamento. Acho que no Corinthians o Vitor Pereira teve muitas questões de relacionamento, e isso eu vi, porque vi mensagens de jogadores do Corinthians criticando abertamente o Vitor Pereira, vi mensagens de WhatsApp, em especial jogadores mais veteranos. O Vitor Pereira não tinha uma boa relação com esses jogadores, e acho que se ele não tiver essa boa relação com o Flamengo, ele tem meio caminho andado para dar errado, porque o Flamengo ele tem um grupo de senadores, como a gente diz, né? Jogadores muito experientes, jogadores muito tarimbados e jogadores muito vitoriosos no clube, e que para dar certo o Vitor Pereira precisa ter um bom relacionamento com esses caras. Mas isso não existe, ele é o chefe. Gente, futebol não é assim. Futebol não é você não está falando de uma empresa, de um organograma de empresa. Você está falando de lidar com gente e lidar com boleiro. Então, assim, isso é um desafio para o Vitor Pereira. O Vitor Pereira precisa conquistar os senadores do grupo do Flamengo. E quem eu estou falando? Eu estou falando de Felipe Luiz, eu estou falando de Davi Luiz, eu estou falando de Gabigol, estou falando de Arrascaeta, estou falando de Everton Ribeiro. Então agora, mesmo o Gerson voltando, então o Vitor Luiz precisa. E a relação dele com os jogadores mais experientes do Corinthians não era boa. Não era boa por muita gente questionando alguns métodos de treinamento, muita gente questionando opções de rodar o elenco, de sair e voltar, jogador achando que não teve ritmo porque o Vitor Pereira mexia demais no time, jogador, aí eu falar nominalmente porque foi um caso aberto do ponto de vista de desgaste, dele questionando e cobrando o Roger Guedes publicamente. Isso não repercutiu bem nesse grupo de senadores lá do Corinthians. Então, assim, isso é um desafio para o Vitor Pereira. Acho que o Vitor Pereira ele tem isso até porque o treinador anterior ele tinha esse excelente relacionamento, tá, com o grupo. Eu estou falando do Dorival Júnior. O Dorival Júnior tinha um relacionamento incrível com o grupo do Flamengo, tinha o grupo na mão, era muito... E não estou aqui dizendo que tem que ser assim, não, tá? Não tem que ter o mesmo nível de unidade ou de companheirismo que tinha com o Dorival, né? Não foi por isso que deu certo, mas isso ajudou. O que não pode é estar sempre em choque com esses jogadores, porque aí eu acho que a vida do Vitor Pereira tem possibilidade de ser curta. É só você analisar o relacionamento desses jogadores com o Paulo Souza, que não foi bom, e é só você analisar 2 pontos. O primeiro, quando o Vitor Pereira anuncia sua saída nas redes sociais, olha lá quantos jogadores se manifestaram. Praticamente nenhum, ou nenhum. Quando o Dorival sai, tem jogador do Flamengo que estava na Copa do Mundo e que para a Copa do Mundo para falar do Dorival. Isso é muito significativo, isso é muito importante. Então, assim, acho que o Vitor Pereira tem esse desafio e que acho que ele pode fazer. Pelo menos hoje nas imagens que foram divulgadas, ele falando de boa, muito engraçado até com o Gabigol, por exemplo. Mas eu acho que isso é um desafio, porque jogador se conversa, jogador se fala. E isso é informação. Jogadores do Flamengo foram consultar jogadores do Corinthians sobre o Vitor Pereira e o que ouviram não foi bom. Não foi bom. Jogadores do Corinthians, em especial os mais experientes, reclamaram demais do Vitor Pereira. Mas, então ele tem esse desafio. Eu acho ele muito bom treinador. Os trabalhos dele, em especial no Porto, no Fenerbahçe, e acho que agora no Corinthians indicam isso. Ele vai botar o Flamengo para jogar de uma maneira de protagonista. Acho que isso ele precisa saber e precisa entender o DNA do clube. Agora é preciso ver essa questão da relação interpessoal. Se ele não investir tempo nisso, eu acho que ele pode se prejudicar nisso daí. Mas para resumir o vídeo,
Acho que o Flamengo deveria ter tratado melhor o Dorival na saída. Acho que o Vitor Pereira deveria ter tratado melhor o Corinthians na saída. Eu acho a troca boa. Eu, Vitor Sérgio, faria a troca. E o quarto ponto, o Vitor Pereira precisa entender a relação com o elenco como algo vital para ele, porque no campo e bola ele tem qualidade. A relação ele vai precisar conquistar os senadores do Flamengo para dar certo. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já sabe, like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!